Pai, Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, existem muitos assuntos difíceis de serem ditos na palavra de Deus. Mas nós sabemos que nós não devemos nos envergonhar da palavra de Deus. Nós não devemos nos envergonhar do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o verbo de Deus. O Senhor Jesus é a palavra de Deus. E quando nós nos desviamos das palavras de Jesus, literalmente acabamos nos envergonhando. Então, o contrário, irmãos, da atitude de vergonha é a atitude de coragem. Então, nós temos que sempre falar a verdade e testificar as palavras de Jesus e dos seus apóstolos. Baseado nisso, existe um assunto muito difícil, muito melindroso na igreja, onde os líderes das diferentes denominações evitam conversar. Mas o que está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, o capítulo 15 todo, mas basicamente no versículo 20, é sobre o acordo que Paulo e os apóstolos do Senhor Jesus fizeram. Nesse acordo, irmãos, que é chamado pelos estudiosos como Concílio de Jerusalém, foi acordado da seguinte forma, que os gentios, como eu e você, não deveriam ingerir animais sacrificados aos ídolos, nós devemos fugir das impurezas, nós não podemos comer animais sufocados, que são aqueles animais que morrem em determinado acidente ou voluntariamente mortos com sangue internamente, sem retirar o sangue. E o último acordo foi sobre, literalmente também foi sobre o sangue, aonde nós não podemos comer sangue de animal. Como muitas das vezes as pessoas literalmente fazem cozimentos de carnes no próprio sangue do animal. Então, irmãos, vamos observar. Foram 4 coisas acordadas entre os apóstolos do Senhor Jesus e Paulo. E nesse período, Paulo retornou e foi enviado uma carta pelos apóstolos do Senhor para as comunidades onde Paulo atuava. E a carta reiterava o acordo, que era, como eu acabei de falar, a proibição de ingerir carnes sacrificadas aos ídolos, das impurezas, das carnes dos animais sufocados e do sangue animal. Então, irmãos, inicialmente, todos os cristãos, sendo eles gentios, ou de origem judaica, ou de origem israelita, eles obedeciam esse acordo. Mas com o tempo, infelizmente, os homens foram mudando a doutrina do Senhor Jesus, e a doutrina que foi reiterada pelos apóstolos do Senhor. E foi, literalmente, permitindo a ingestão desses tipos de alimentos, e que é o pior, irmãos, a prática das impurezas. Mas os irmãos vão falar para mim, qual o tipo de impureza então? Se algumas Bíblias falam sobre fornicação. Irmãos, fornicação, literalmente, é um ato sexual, né? Muitas das vezes é um ato sexual solitário. E também muitos alegam que fornicação é o adultério. Não, irmãos. Adultério é o ato de você trair alguém, de você não ser fiel a alguém. No caso da fornicação, é outra situação de origem sexual. Mas, irmãos, a palavra que está escrita lá no texto, a palavra verdadeira, a palavra tradução correta, seria impurezas. E por que não se fala nas impurezas, irmãos? Porque muitos dos líderes religiosos de hoje não aceitam
que a impureza faça parte do comportamento do cristão. Mas se nós observarmos a palavra genuína de Deus, que foi reiterada pelo Senhor Jesus no capítulo 5 de Mateus, os irmãos podem conferir, literalmente a impureza é uma das mais graves atitudes que um cristão pode fazer. E existem 4 capítulos da palavra, que está escrito em Levítico, no livro de Levítico, que está situado entre os capítulos 11 e o capítulo 15. Então os irmãos podem observar na leitura desses capítulos que lá se fala das impurezas, fala da impureza sexual do homem, fala da impureza sexual da mulher, fala da impureza dos alimentos. Por sinal, o capítulo 11 é todo dedicado aos alimentos impuros. Então, irmãos, vocês vão observar, é melindroso falar isso nas igrejas, é difícil. Por quê? Porque muitos rejeitam, irmãos. Muitos acreditam piamente, entendeu? Que esses alimentos são naturalmente, não tem necessidade de seguir esses mandamentos. Mas, irmãos, vamos observar, impureza é impureza, irmãos. Então, o que acontece? Quando a palavra acordada entre Paulo e os discípulos do Senhor Jesus é impureza, é bem diferente de outras palavras. Então, irmãos, vamos observar o que está escrito, irmãos. Fornicação, irmãos. Fornicação é outra coisa completamente diferente. Então, irmãos, muitos acham que fornicação é ato sexual. Fornicação não é um ato sexual com a parceira, com a esposa. Ou muitos também falam que fornicação é um ato sexual ilegítimo, onde não está no matrimônio. Então, irmãos, isso também é um erro, irmãos. Isso é um erro, isso é um conceito errôneo da palavra. Fornicação é o ato sexual solitário. Então, é um absurdo. Por quê? O homem foi feito para se unir à sua esposa e a sua esposa foi feita para se unir ao seu marido, e não gestos solitários. Mas, infelizmente, nas igrejas não se fala disso, parece que é um tabu. Só que a verdade, irmãos, tem que ser dita, porque muitos estão pecando por falta de conhecimento. E quando o homem tem o conhecimento, ele não pode se envergonhar do conhecimento, porque o Senhor Jesus vai nos cobrar no grande dia, sobre a nossa postura. Por que temos que ter medo? Por que temos que ter vergonha, irmãos? Não, muito pelo contrário, devemos ser corajosos e falar a verdade. Então, irmãos, se nós considerarmos as palavras do concílio que foi acordada por Paulo com os apóstolos do Senhor Jesus, que está no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, irmãos, por favor, confiram, leiam atentamente, tá? É capítulo 15, leiam todo, mas está o acordo foi fechado minuciosamente no versículo 20. Então, os irmãos leiam e observem o que está escrito. Porque Paulo, mais tarde, ele falou para os seus seguidores, para os seus companheiros, ele falou assim: não vos turbeis pelos vossos sábados, pelo que comeis e pelas vossas festas. Então, quando Paulo fala assim, não vos turbeis pelos vossos sábados, ele estava literalmente liberando o trabalho no dia de sábado. Ele estava literalmente não se importando com as coisas que as pessoas poderiam comer. E não é bem assim, irmãos, não é bem assim. E Paulo vai mais longe. Paulo acrescenta uma coisa que os apóstolos provavelmente tenham até comentado com ele, a respeito que o Paulo fala assim: e eles não impuseram carga alguma, a não ser
cuidar dos pobres e dos necessitados. Então, mas não foi só isso, irmãos, não foi só isso. Foi, literalmente, a circuncisão foi abolida para os gentios. Embora seja salutar que se faça a circuncisão. Mas quem não fizer não incorre em pecado. Por quê? Porque os homens, eles entraram em acordo. E o Senhor Jesus falou, aonde 2 ou 3 estiverem em acordo, ali será considerado no céu também. Então, quando os homens fazem um acordo e esse acordo é fechado na igreja, no céu também está sendo reiterado. Então, isso é o próprio Senhor Jesus que falou. Mas em relação às carnes, em relação aos animais sufocados, em relação aos animais sufocados sacrificados aos ídolos e ao sangue animal, isso não foi abolido, irmãos, em hipótese alguma. Então, muitos irmãos estão pecando por falta de conhecimento e por falta de ensinamento dos líderes religiosos de hoje. Então, nós temos hoje, irmãos, nós temos acesso à palavra de Deus, tá bom? Existem as versões antigas, que são mais fidedignas, e existem as versões mais atuais, que são, infelizmente, com palavras errôneas, muitas das vezes. Então, mas mesmo assim, irmãos, a essência da palavra de Deus, ela é intocável, tá bom? Então, mesmo nas versões de hoje, as versões bíblicas mais novas, fala sobre o sangue, que não devemos comer, sobre os animais sufocados e sobre as carnes sacrificadas aos ídolos. Então, irmãos, vamos ficar bem atentos, tá certo? Vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus, vamos ouvir a palavra dos seus santos apóstolos e vamos viver a palavra, irmãos, e vamos divulgar a palavra com coragem. Ok, irmãos? Irmãos, que Deus abençoe a vida de todos, que Deus esteja sempre nos orientando e nos dando coragem e fortaleza para sempre falarmos segundo o que está escrito e não modificarmos o que está escrito. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos, que Deus nos conceda a paz. Fiquem com Deus.